Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos ao vivo mais uma vez aqui com você e para você, com o nosso programa Opinião. Muito bom ter você em nossa companhia e estar em sua companhia mais uma vez, não é? Obrigado de verdade pelo carinho da sua audiência de sempre aqui na nossa TV Pantanal. Hoje a gente vai entrevistar já o secretário de Estado de Esporte e Cultura. O nome exato é Esporte, Cultura, não, de Cultura, Esporte e Lazer, nessa ordem. Cultura, Esporte e Lazer, o Davi Moura. Daqui a pouquinho ele vai estar chegando aqui, ele me avisou que ia atrasar um pouquinho, mas nós vamos conversar um pouco com o secretário Davi Moura, as políticas para essas áreas em especial, que são áreas importantes, não é? Na gestão estadual. Vamos conversar muito aqui com o Davi Moura sobre isso, notadamente a questão da cultura, do esporte, não é? Porque a gente... tem o Parque Novo Mato Grosso, que está chegando também aí, está sendo anunciado pelo governo como um dos maiores empreendimentos, que segundo o governo será um dos maiores parques do Brasil, né? Do Centro-Oeste, com certeza, né? Coisa de Mauro Mendes, ele tem sempre essa coisa, né? De fazer sempre o melhor, sempre uma marca muito forte, não é? Assim como já fez aí, ou está fazendo, segundo o próprio governo, com o Hospital Central, quando atrai o Albert Einstein, faz essa parceria aí, justamente com esse intuito de fazer algo inovador que ainda não se existe ou não se existia aqui pelos lados do Centro-Oeste. Então, o Davi vai falar sobre a questão do novo parque, o Parque Novo Mato Grosso e a questão da cultura, enfim, tudo que houver de relevância ou de relevante, a gente vai estar abordando nesta noite aqui no programa Opinião. E é isso, não é? Então fique bem atento que já o Davi chega. Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu estou bem, Paulo, sempre bem, não podemos reclamar. Não é conveniente, não convém reclamar, né, Lorenberg? Eu vou perder tempo reclamando. Se eu fosse reclamar e melhoraria 1000% a minha situação, eu reclamaria toda hora. Mas não é, eu vou perder meu tempo, não. Meu tempo é precioso. Eu que o diga, né? Eu vou para o Dorileu, reclamo. Dorileu, esse salário aqui que você está me pagando, rapaz, não tem jeito de dar uma melhorada nele e tal, assim. Faz hora que eu falo isso com ele, mas não adianta muito, né? Ele aumenta o trabalho, a demanda. Enfim, mas a gente não reclama não, porque afinal de contas é um prazer imensurável estar sempre aqui. Daqui a pouco, num piscar de olhos, estaremos completando os 6 anos. Lorenberg, quando chegou aqui no começo ali, não sei quanto tempo. Lorenberg, não me subestime. Estou brincando, eu não falo isso não. Mas a gente já tinha previsão de que a gente ia ficar um tempinho com você. E já se passaram quase 6 anos e a gente tem um prazer imensurável de estar aqui com você, de segunda a sexta, aqui das 19h30 às 20h30, sempre com um entrevistado diferente, com informações relevantes, do jeito que você quer, precisa, curte, exige, e assim a gente está seguindo, né? Assim caminha a humanidade. Aliás, hoje tem uma notícia, Lorenberg, eu quero comentar com você, que está assistindo ao programa Opinião, agora há pouco, no final da tarde, o Luiz Roberto Barroso anunciou que vai se aposentar do STF e vai antecipar, né? Ele teria aí, salvo engano, mais 12 anos, 8 ou 12 anos à frente, ainda com questão de idade, enfim, ele teria mais um tempo para queimar aí, para estar por lá. Ele vai antecipar sua aposentadoria, o Luiz Roberto Barroso, e aí vai abrir ao Lula, que é o presidente da vez, a oportunidade de indicar o seu substituto, né? Não deve sair desses dois nomes que são muito
ventilado já há algum tempo aí nos bastidores entre o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e o Jorge Messias. O Rodrigo Pacheco, porque ele, né, foi muito parceiro, se é que você me entende, não é, do Lula em tempos ardis, se é que você me entende também. E o Messias, ou Bessias, como diria a Dilma, ele é da ala petista. O Pacheco tem o endosso e as bênçãos do Gilmar Mendes, que, queira você acreditar ou não, o Gilmar Mendes tem um trânsito muito forte lá no Palácio do Planalto, é o decano lá do Supremo, né? Então ele seria em tese o indicado, o apadrinhado por Gilmar Mendes, que tem força lá junto ao Planalto, mas o Messias, ele é da ala petista, né? Então, assim, com esse anúncio do Barroso, agora as coisas começam a se afunilar, as discussões de bastidor para saber quem o Lula indicaria para o lugar de Luiz Roberto Barroso. Lorenberg, não foi surpresa porque ele já havia ameaçado, num passado não muito distante, o Barroso, de se aposentar, de antecipar a aposentadoria. Hoje, em tom assim, tristonho, com voz embargada, ele anunciou que é a hora de tomar outro rumo. Paulo e amigo telespectador, de fato, hoje foi a última sessão no Supremo Tribunal Federal do ministro Barroso. Ele que há poucos dias deixou a presidência do Supremo Tribunal Federal. E ele não vai mais atuar. Na semana que vem, alguns dias na semana que vem, ele deve abandonar de vez, deixar de vez o Supremo Tribunal Federal. E vai sobrar a vaga para o presidente. De fato, já tem 4 na lista. E a lista tende a crescer. São 4. Advogado-Geral da União, Controladoria Geral da União, tem o ministro do Supremo, do Judiciário, Tribunal de Justiça, que é o Bruno, não sei da... Bruno. E o senador, que na verdade o padrinho do senador não é o presidente da República, é o presidente do Senado hoje. O grande apoiador do Pacheco é o presidente Davi Alcolumbre. É ele que está apostando tudo. Portanto, não é tarefa fácil, porque essa lista vai crescer ainda mais, os interessados vão crescer ainda mais, e aí tem uma outra questão muito séria que o presidente deveria estar pensando também. O Supremo são 11 cadeiras, portanto, 11 vagas. Só tem uma mulher ocupando uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Está passando da hora, mas passando da hora de ter mais uma mulher. E, no entanto, parou por aí. Então, a dificuldade é exatamente isso. Os 4 candidatos fortíssimos hoje são só homens. Deveria ter, e tem muitas mulheres muito boas que poderiam estar ocupando essa cadeira. Repito, para acrescentar um pouco mais, deveria ter, são 11 cadeiras, deveríamos ter no mínimo 4 a 5 mulheres no Supremo Tribunal Federal. E assim em outros colegiados deveriam agir da mesma forma, até para dar um pouco de equilíbrio. Eu não diria que para a organização, porque nós já vimos esse filme em outros momentos no campo do parlamento, aumenta o número de mulheres, não significa que aumenta a qualidade no caso do parlamento. Mas num tribunal aumenta a qualidade mesmo e fortalece ainda mais o tribunal, muito mais o órgão. Então a lista vai aumentar, o presidente tem um prazo, esse prazo não é imediato, eu repito aqui o que eu falei agora há pouco, foi a última sessão hoje, a última sessão do Barroso. Ele não mais atuará em nenhuma sessão, porque alguns dias da semana que vem ele vai entregar aquilo que ele pediu vista, ele deverá devolver na semana que vem os processos que estão em suas mãos. É isso que vai acontecer.
Eu espero que seja uma mulher a próxima a ocupar a próxima vaga, ou a vaga que está deixando, que está abrindo, deveria ser uma mulher, e eu sempre vou torcer para isso. Mas, infelizmente, não é dessa forma que funciona. O lado machista, o lado de ocupar só com homens, dá uma certa intranquilidade, uma certa desequilíbrio. Eu sempre vou defender a cadeira com 4, 5 mulheres no Supremo Tribunal Federal. Esse eu vou defender sempre. Isso é a torcida. Não é alguém que pensa para apostar, não. É a torcida mesmo. Deveríamos ter, no mínimo, 4 a 5 mulheres no Supremo Tribunal Federal. Pois é. Tem que... Eu não tenho muita expectativa nisso, não. Aliás, eu gostaria muito de ver uma mulher assim lá, contanto que cumpra o dever constitucional, zelar pela carta sagrada, não, a carta que nós todos devemos respeitar, que é a maior carta de todos, que é a cartilha, que é a Constituição Federal. Gostaria de ver uma mulher, que temos muitas mulheres competentíssimas, muito mais do que os homens, inclusive, muito mais do que muitos dos homens que estão lá, naquela formação lá. Mas se for um homem, que seja uma pessoa que respeite a nossa Constituição, que não a rasgue. Isso aqui é genuinamente opinião minha, né? O Lorenberg falou uma coisa que tem a ver, porque o Alcolumbre realmente tem uma proximidade muito grande com o ex-presidente do Senado. Agora o glorioso Gilmar Mendes, aqui de Diamantino, o nosso Gilmar Mendes, né, está endossando também. E tem uma força muito grande, assim foi, inclusive, com o Zanin, assim foi com o endosso também dele, apesar de ser uma cota pessoal do Lula, o ex-governador lá do Maranhão, né, que também virou ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, e agora sim, falando especialmente, daqui a pouquinho teremos aqui o Davi Moura, que, segundo o que a gente conversou, deve estar chegando por aí, que vai ser o nosso entrevistado desta noite. Enquanto isso, vamos comentar uma das notícias mais relevantes do dia de hoje, que foi o anúncio do glorioso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que vai se aposentar. O Barroso, na minha opinião, fez a pior das gestões da história da República Federativa do Brasil, enquanto a existência do Supremo Tribunal Federal. Por conta de que ele, que foi um advogado de excelência, foi um ótimo advogado, a gente lembra muito bem dos trabalhos que tornaram-se notórios, até do absurdo de ele defender o João de Deus, que abusava de mulheres, mas ele era advogado. Entretanto, ele trouxe para o pessoal, né, levou para o pessoal dele, comprando a briga de que João de Deus era um cara bom e tudo mais, defendia, chorava e tudo, né, frequentava as sessões do João de Deus, que foi preso, graças a Deus, pelos abusos que ele cometia às mulheres. E fora o caso Cesare Battisti, que também era advogado e defendia, assim, é o cara que ele é tão bom, mas ele ultrapassava a linha da passional, ele é muito passional. E aí, por conta das manifestações políticas, ele é um dos responsáveis, na minha opinião, por politizar o nosso Poder Judiciário na Suprema Corte. Frases como perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, isso é coisa de um ministro do Supremo em atividade falar. Ele estava, inclusive, participando naquela ocasião, quando ele disse essa frase, de um evento da União Nacional dos Estudantes. Ah, Paulo, mas era fora do expediente. Não interessa, ele tem que ter recato, tudo que ele não tem. E aí, fora outras coisas que ele tem falado, tem se posicionado. E eu cheguei a admirar e bater palma para o Barroso, quando ele, numa discussão lá atrás, quanto a Lava Jato, ele dizia categoricamente: o que aconteceu na Lava Jato foi corrupção mesmo, foi roubalheira mesmo. E daqui a pouco, não mais que daqui a pouco, estava lá ele votando pela
inocência, aspas, porque o Lula não foi inocentado, né? Mas para que fosse tudo pacificado, para que o Lula voltasse, para que aqueles processos fossem considerados ilegais por conta de um CEP, por conta de um endereço lá de Curitiba e tudo mais. Quer dizer, ele é muito antagônico, contraditório, foi muito contraditório. Quando o assunto não tem muita relevância, não tem muito holofote, não tem muito destaque, não é, de repercussão, não tem muita vitrine, ele julga como gente grande, vai lá, faz valer a voz e vez de um ministro, de um juiz da Suprema Corte. Mas quando envolve o critério político, ele se perde não porque foi de propósito, né? Então ele acaba tendo um viés, enviesando o julgamento. Por isso, o posicionamento dele é político. E isso contaminou. Aliás, para encerrar para eu dar uma reticência aqui no meu comentário, essa questão mesmo do julgamento aí do 8 de janeiro, da primeira turma, essa questão de levar o julgamento para a primeira turma já é um absurdo. Por quê? Porque se os julgados, né, se as pessoas que ali estão sendo julgadas são alvo do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que eu discordo, eles não têm foro privilegiado. Nem o ex-presidente da República o tinha, ou tem até hoje, não é? Acharam uma forma de manobrar lá, de mexer no regimento e de levar o caso para... Acharam uma forma de fazer com que fosse legítimo a ida do julgamento do Bolsonaro para a primeira turma. Mas se ele foi, para a primeira turma, para o Supremo Tribunal Federal, mas se ele pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, obrigatoriamente ele teria que ser julgado pelo Pleno. Só que aí também mexeram no regimento para fazer com que... Mexeram no regimento, alteraram o regimento para que o Bolsonaro fosse julgado pela primeira turma. Porque assim ficaria legítimo, né? Ele ficaria sendo julgado pela Suprema Corte. Coisa que não cabia, porque ele não era mais detentor do foro privilegiado, já era ex-presidente, como é até hoje. E fora os outros tantos que estão jogando no primeiro grupo, no núcleo A, no grupo B, no grupo 1, no grupo 2, no grupo... Todo mundo, ninguém detém foro privilegiado, exceto lá o Ramagem, que também tem uma história muito mal explicada do Ramagem, né? Alteraram também para puxar o Ramagem, que é deputado federal, para fazer com que isso ramificasse para Bolsonaro e para outros tantos lá, porque assim, tendo um, aí serviria de guarda-chuva. Cara, eu tenho escutado tanta coisa, tanta baboseira aí que falam isso, falam aquilo, aí eu falei, beleza, eu não sou nenhum operador de direito, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de ler, que ler eu sei, eu posso não ser operador de direito, ler a cartinha eu sei, que é a Constituição, ler também e ter acesso a inúmeros constitucionalistas sérios, eu também tenho. Então, eu vou fazer juízo de valor depois que eu ler e ouvir e analisar tudo isso. E ler também aquilo que foi colocado nos autos lá. Aonde que está, me explique aonde que está essas decisões, que justifique essas decisões teratológicas que foram tomadas aí, a partir desse momento aí que estão esquentando, mexendo na coisa. Então, por que o Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que poderia muito bem, não, está sob meu poder aqui, então, não, isso aqui é coisa de pleno, não é coisa de primeira turma. Então, esse foi um dos erros crassos do Barroso. Então, se hoje o Supremo Tribunal Federal é uma corte politizada, politiza julgamentos, o pai disso são dois pais, né? Um é o Barroso, o outro é o nosso queridíssimo diamantinense aqui, Gilmar Mendes, por conta de tudo isso que nós estamos vendo aí. O próprio Gilmar Mendes também falava lembra dos julgamentos, dos depoimentos sérios dele, condenando Lava Jato, chamando de ladrões, cleptocracia. Quem não se lembra disso? Um piscar de olhos assim, está aí o Gilmar Mendes falando totalmente o contrário, não sustenta
a palavra. E o cara que não sustenta a palavra, para mim, tem nome, e eu não vou dizer aqui por respeito, evidentemente, a gente tem que respeitar os nossos ministros, né? Independente se a gente concorda ou não. Eu só estou discordando, acho absurdo, acho teratológico, tudo que estão fazendo aí pelos julgamentos, e o Barroso já vai tarde, porque saudade, a gente só vai sentir saudade do Barroso se o que for entrar no lugar dele, o Bessias, o Pacheco, qualquer um desses for pior do que ele. E é possível, porque vai vir indicação do Lula. Para você fechar, Lorenberg. Amigos, eu tenho tanta coisa para falar, mas para evitar falar muita coisa, eu leio os documentos. Vou dar uma sugestão ao amigo telespectador. Vamos imaginar, hipoteticamente, que tem um projeto de lei lá no Congresso Nacional. Vamos imaginar hipoteticamente isso. E esse projeto vem sendo vinculado pela imprensa, de uma forma geral. Sabe o que eu faço? É uma sugestão que eu dou para o amigo telespectador. Eu vou direto no documento. Eu não abro jornal, eu não vejo televisão, não ouço rádio antes de ver o documento. Eu leio o documento. Se tem alguma coisa que eu não entendi ali, eu vou procurar o dicionário, porque existe dicionário da língua portuguesa e existe dicionário jurídico também. Você pode optar pelos dois ou pelos dois de uma vez. Então, vou procurar dissecar todo o documento. Ok, amigos? Só depois que eu tenho uma ideia formada sobre aquilo é que eu vou abrir os jornais. Só depois. Eu nunca faço o caminho contrário. Eu nunca também pego videozinhos publicados por parlamentares. Nunca. Eu posso assistir toda, por exemplo, tem uma sessão da Comissão Mista de Inquérito lá, a CPMI. Eu nunca assisto videozinhos publicados por parlamentares. Ou eu assisto todo o depoimento, ou eu não assisto nada. Só depois que eu vejo a imprensa. Sabe por que eu estou dizendo isso, amigos? Porque esse é o caminho mais correto. Para que você que não sabe, não leu o documento, possa cometer injustiça e erros. Voltando para a questão do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, de fato, ele teria mandato até 2033. Ele antecipou por uma série de problemas, de questões familiares. Não sei se o amigo sabe, ele ficou viúvo recentemente. Ele ficou viúvo, teve perdas e etc. Então, tudo isso pesou na balança. Além dos convites para ser professor, visitante na Alemanha e na Inglaterra. Então, tudo isso são questões que aparecem e que ele está decidindo exatamente por isso. Eu sempre vou defender que o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ficar até 75 anos ou um pouco mais, mas não antes. No caso dele, ele tem 67, 68 anos, está vindo muito antes do que deveria. Ok. Eu vou para o intervalo, né, Boca? Não tem Viva Seu Bairro. Vamos para o intervalo, a gente volta com o Davi Moura já, após o intervalo comercial. Um instante só. Tem o Viva Seu Bairro? Então, vou ter que achar aqui dentro os... não é esse. Eu vou só olhar aqui nas minhas colinhas, que a Caroline... Não deixa contigo aí não, porque a Caroline de vez em quando ela deixa aí, rapaz. Ela acha que você que vai anunciar o Viva Seu Bairro. Mas ele não está aqui nos meus documentos, né, Caroline Cecília não, Caroline Chaves. Caroline. A gente vai ao intervalo comercial, aí no próximo bloco eu vou achar aqui porque tem Viva Seu Bairro vindo aí, e aí a gente vai chamar você para esse grande evento que é do Grupo Gazeta de Comunicação, Viva Seu Bairro das Crianças. A gente volta no instante só. Opinião está de volta aqui hoje o Davi Moura está aqui, já a gente abre aqui a conversa e o bate-papo informativo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, mas antes vamos ao GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Daqui a pouco eu vou com o GD, porque a Caroline manda para mim também o GD aí, que não está aqui também.
Vou abrir aqui o bate-papo com o Davi Moura, porque tem muita coisa também na pasta dele, que eu falava no começo do programa, enquanto ele não chegava. Esse Parque do Mato Grosso, na área de lazer, ele promete ser referência, se não no Brasil, mas do Centro-Oeste com certeza, porque eu ouvi o Mauro Mendes falar isso. Eu vi também algumas imagens também do andamento das obras e tudo mais. Essa parece ser uma grande marca que o governador, a figura do Mauro Mendes, quer deixar aí como legado para o povo mato-grossense. Como é que está isso hoje? Como é que está a programação, inclusive, a reta final? Davi Moura, bom tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui novamente. Olha, falar do Parque Novo Mato Grosso é sempre motivo de orgulho para mim, porque eu como mato-grossense, eu como vivi muitos anos o esporte, viajei muito o mundo inteiro, posso dizer assim de um lugar de conhecimento que eu nunca vi nada igual o que está sendo feito aqui. E o quanto isso vai trazer para Mato Grosso, em todos os sentidos, né? Eu sempre conto que pouca gente conhecia Doha, por exemplo, quando foi Fórmula 1, Copa do Mundo, trouxe para o país uma relevância muito grande em todos os sentidos, né? Isso traz negócio, traz grandes oportunidades, e Mato Grosso, como um estado muito potente em todos os sentidos, a gente fica muito orgulhoso, quem é do esporte, quem é da cultura e do lazer, né? Eu brinco com o Mauro que é o maior, eu acho que é o segundo maior investimento do estado na nossa pasta, né? No esporte, na cultura e no lazer. E é um parque que está saindo do forno esse ano, ele começa a ser, né, em partes inaugurado. Já teve vários eventos, a gente já está tendo feedbacks muito positivos aí das corridas de rua, que estão tendo bastante lá, não precisa atrapalhar a cidade, não precisa fechar trânsito. Lá é um lugar com um estacionamento gigante. Já tivemos várias competições nacionais de motocross, de vôlei, futevôlei, grandes eventos, e o que está sendo feito lá vai ser algo incrível, até no sentido de baratear esses grandes eventos, com a estrutura já pronta. O autódromo está pronto para ser inaugurado agora esse ano. O espaço de shows, que é um espaço, na minha opinião, eu nunca vi nada igual, um lugar gigantesco, de primeiríssima qualidade, onde o artista vai só praticamente chegar aqui com a sua voz e fazer um show. Tem Isso programação, né, porque eu ouvi o Mauro falar agora, né, um dos primeiros eventos já teria um grande show ou um grande evento acontecendo a inauguração ou pré-inauguração. Já tem uma programação para isso? Tem algumas coisas já no forno, mas assim, muito provavelmente no final de novembro a gente faz uma grande inauguração desse espaço de show, com um grande show nacional. A gente não pode ainda divulgar porque ainda não está assinado isso. Uhum. Mas a ideia é que tem alguns grandes shows. A gente vai ter um evento de vários dias do Natal no Parque Novo Mato Grosso, onde a população vai poder ir lá visitar e ter uma experiência muito legal. Provavelmente um fim de ano muito especial. Então, assim, nós estamos realmente trabalhando muito. Tenho ido praticamente todos os dias no parque para que esse ano ainda a gente possa fazer, entregar para a população de Mato Grosso e Cuiabá grandes momentos incríveis que vão viver lá. Vamos aguardar então, hein? Está sendo a expectativa é grande aí, né? O Mauro Mendes, os olhos brilham quando fala daquilo lá, então, e assim foi quando ele falou lá do Hospital São Benedito, e assim é quando ele quer um negócio aí, ele, né, lembro quando ele era prefeito, o Parque das Águas, então sempre são coisas que realmente se consolidam depois. Professor. Secretário, muito obrigado, mas muito obrigado pela sua presença aqui, secretário. Secretário, vou aproveitar, deixa aí, carona, já que o senhor estava falando de centros culturais. No dia 11 de julho, agora, o senhor esteve em Lucas do Rio Verde, naquele centro cultural de Lucas do Rio Verde, que tem 3.400 metros quadrados, que o senhor esteve lá, acompanhou tudo,
E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse centro, e se o senhor puder destacar uma ou duas coisas no centro que pode despertar a curiosidade do amigo telespectador, fique à vontade. Muito obrigado. Inclusive, eu estive com a secretária Luciana agora à tarde. Lucas do Rio Verde, acho que é mais do que merecedor, né? É um município que mostra, né, o quanto um bom prefeito, um bom gestor, uma boa equipe pode transformar a vida das pessoas. Esse centro cultural lá, que eu visitei pessoalmente já 2 vezes, tenho acompanhado, vai ser também um marco na cultura, porque vão ser feitos ali uma transformação desde a base, vamos dizer. Vão ter vários e vários instrumentos de transformação, né, que é o que a cultura faz. Na minha poesia é uma ferramenta de transformação da sociedade, mas Lucas do Rio Verde já é um município que vive muito isso, né? Grandes eventos, grandes festas e grandes momentos que Mato Grosso todo vive, uma cidade que quando a gente fala assim é porque talvez em alguns municípios não fizesse sentido algo tão grandioso, mas aquela obra ali, eu estive falando hoje com a secretária, o teatro, que vai ser algo de primeiríssimo mundo, foi investido, né? Não quero falar besteira aqui, mas assim, é um espaço que foi investido mais de 20 milhões de reais e que no momento para Mato Grosso ali vai ser uma referência. O teatro lá qual teatro que você fala? Lá desse espaço cultural vai ter um teatro, vai ter um espaço para... Vai ter um espaço para... Olha que bacana. Mas assim, o mais legal é que tudo está sendo feito e programado lá pela gestão, o prefeito Miguel, que também tem essa visão de empreendedor e de futuro, tá dando essa liberdade lá para o time dele fazer algo que também vai ser um marco e um legado para o estado todo. A gente vai ouvir muito falar desse espaço e assim, acho que o principal é que quando a gente fala, por exemplo, num investimento como esse em Lucas, que já tem todas as menores dificuldades sanadas, é o que Mato Grosso vive hoje. Por que hoje é possível fazer um Parque Novo Mato Grosso? Porque lá atrás o Mauro Mendes teve a coragem de botar as contas em dia, ajustar as finanças do Estado, permitiu com que fizesse investimento, né? O Estado Mato Grosso hoje é o Estado que mais investe da sua receita e isso realmente é o que faz a diferença para a população. Mas no sentido esportivo, por exemplo, quando todos os atletas estão com apoio às federações, quando tem todas as viagens apoiadas pelo governo do estado, quando tem Bolsa Atleta, quando tem todas as menores situações sanadas, permite também, faz sentido ter investimentos como esse. Beleza. Boca, prepare aí como é que eu vou fazer? No encerramento aqui do bloco eu faço o Viva Seu Bairro e na abertura do outro a gente faz o GD, tá? Eu quero encerrar aqui este bloco perguntando para você, secretário, isso que o Lorenberg trouxe lá de Lucas do Rio Verde é um grande exemplo. Podemos chamar, considerando que vai dar tudo certo, os investimentos, os 20 milhões, não sei o quê, um case de sucesso. Mas isso é um caso isolado de Lucas do Rio Verde? E se não é, o que precisa do poder municipal para ter a parceria com o governo do estado para que em outros municípios, como, sei lá, Tangará da Serra, Barra do Garças, Juína, possam também ter essa parceria e edificar lá um teatro, um complexo esportivo, coisa do tipo? Bom, primeiro que, como eu disse, né, nós temos um estado gigantesco, nós temos 142 municípios e temos municípios muito ricos e municípios que sofrem com várias outras coisas, né? Então, nós temos municípios que não têm ainda a possibilidade de ofertar, que eu acho que é o principal papel nosso de fomentar no esporte e na cultura, a possibilidade da experiência, que é o que faz com que o jovem tenha contato com aquela atividade e possa se desenvolver naquilo. Então, que não é o caso de Lucas, Sorriso, Sinop, mas municípios menores
respondendo sua pergunta, a gente tem feito muito investimento nesse fomento, né? Mas o município pode, depende da iniciativa do prefeito, vamos pegar município pequeno então, vamos pegar Mirassol, embora não seja tão pequeno assim, Mirassol, vamos pegar um município menor desse aí, Poxoréu, que queira, o prefeito queira estabelecer uma parceria, ó, nós estamos precisando, e geralmente a parceria é essa, que era uma parceria financeira. O que tem que ser feito aí? Ou depende da cor partidária também? O Mauro geralmente não usa desse artifício, né? Eu já vi, inclusive, práticas dele independente de cor partidária. Mas qual que é a contrapartida? O que tem que ser feito? Então, isso tudo depende muito, porque é avaliado, inclusive, a gente faz também uma análise crítica, a não ser que seja, como eu estava dizendo, um centro cultural como esse só faz sentido, talvez, num município que tenha todas as outras situações definidas, né? É claro que o governador ele faz escolhas, ele define, todos os municípios do estado, absolutamente todos, têm investimento do estado, através de convênios. Na nossa pasta, tem municípios que não faz sentido, por exemplo, construir um grande ginásio se não tem as atividades, se não tem as aulinhas, se não tem os alunos, se não tem os atletas. Então, esses investimentos são avaliados caso a caso. Mas como o governo é um só, tem município que precisa ainda do asfalto, precisa de ajuda na saúde, precisa... Então, aí entra a nossa parte da CECEL que analisa, né? A gente fez esse ano as visitas aos municípios, aos principais municípios, nós temos os conselhos que nos ajudam muito a identificar isso e de acordo com as necessidades a gente tem feito investimentos, principalmente, que na minha visão é o mais importante, da oportunidade, né? Muitas vezes é comprar material de música, material das atividades. Tem município que pede bola, tem município que pede rede de vôlei, que são municípios que ainda estão com dificuldades muito anteriores ao espaço físico. Mas a gente tem feito bastante investimento em reformas e tentado realmente proporcionar um espaço que sem o espaço também não é possível a prática das atividades. Tem município que pede instrumentos musicais, né, para fomentar a orquestra municipal, enfim. Enfim, olha só, vamos dar uma pausinha aqui e a gente volta já já, mas eu quero dar um recado para você que devia ter dado esse recado antes, mas eu me perdi aqui. Viva Seu Bairro, rapaz. Falar em cultura, olha só. Projeto Viva o Seu Bairro, que vai acontecer agora sábado, dia 11, é especial Dia das Crianças. O evento será no mini estádio Eduardo Saraiva, lá no Osmar Cabral, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos e é por ordem de chegada, viu? Neste dia especial, teremos o dia C, que é o dia de cooperação com o Cicobi Integração. Programação especial para as crianças, o Palhaço Chocolate, as cantoras mirins Ana Júlia e Sofia Vitória, também recreação com Coyote Show, pintura artística e também a área Kids completa para os pequenos brincarem à vontade. Mais distribuição de kits de guloseimas recheados, não é, de muitas gostosuras aí. Tem picolés, doces, refrigerantes, pipoca, enfim, isso para todas as crianças. A noite cultural tem a banda Scortson, o DJ Ricardo Martinelli também vai estar por lá. Tem um sorteio da promoção VSB Carrinho Cheio. Convidamos aí os moradores dos bairros São João del Rei, Jardim Novo Milênio, lá também do Jardim Fortaleza, Jardim... lá do bairro Santa Laura também, não é? Todos são convidados. Viva o seu bairro, lazer e cidadania. Participe, é sábado, hein? A gente vai para o intervalo e volta já já.
Tem um GD que é Gazeta Digital, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br, tem tudo lá, você se informa de tudo. Falamos agora há pouco aí do anúncio do Barroso, que vai se aposentar, tem essa e outras tantas lá, e tem essa aqui também, ó. Rapidão, não vou ler toda, mas você pode conferir aí no GD, que a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Paula Calil, do PL, ela avalia punição aos vereadores Baixinha Giraldelli, do Solidariedade, e também o Chico 2000, do PL, após os recentes episódios de tumulto registrados lá em sessão. Por exemplo, dessa semana teve mais um aí, não é? Durante a discussão, ambos dispararam palavras de baixo calão, como... Não vou falar isso aqui. Vou porque tá escrito no GD aí. Então, aspas, bosta e aspas, putaria. Além de ameaças de agressão física. Aí o resto você lê aí no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. A casa que era para ser Casa dos Vereadores está mantendo aquele título de Casa dos Horrores. Taria, Osta, Lorenberg do céu, me ajuda. Olha, Rapidão, só para... Paulo, mas muito rapidamente, amigos, veja, um parlamento, seja municipal, estadual e federal, é o local que chega a todos os anseios, os desejos e as vontades da população. Não deveria ter espaço e nem momento para esse tipo de coisa, essa baixaria. Não deveria, mas infelizmente não ocorre isso na Câmara Cuiabana. Infelizmente. Você falou errado, né? Câmara Cuiabana, é Casa dos Horrores. Olha só, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Hoje a gente recebe com muita satisfação aqui o judoca e secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Davi Moura, que está aqui falando falar em novidade, e o Bolsa Atleta. Você citou ele agora há pouco, esse programa do governo, que é um importante programa da área de esporte. Falamos de cultura no primeiro bloco. Queria falar do esporte aí. E o que tem previsto, o que está acontecendo de novidade, o que tem previsto aí sobre isso? Olha, nós temos o Bolsa Atleta, ele faz parte do projeto Olympus, né? Que ele inclui ali Prêmio Olímpico, Bolsa Técnico e o Bolsa Atleta, que inclusive nesse momento que a gente finalizou as análises é um projeto que cresceu e tem crescido muito, justamente por tudo isso que a gente vem conversando no programa aqui, sobre esse apoio, né? O próprio Bolsa Atleta a gente tem tido feedback, principalmente dos presidentes das federações, quantas competições de todas as modalidades têm crescido, porque com essa possibilidade do atleta ter esse apoio do Estado, que é uma referência no Brasil, o número de praticantes tem crescido muito. E esse ano a gente vai muito provavelmente bater recorde de quantidade. Nós temos previsto ali 479 bolsas, ou seja, são 479 atletas que tiveram resultados nacionais que puderam dar entrada no Bolsa desse ano. E a gente tem alguns atletas que ficaram, né? A gente tem um número programado de vagas ali, mas muito provavelmente teria uma conversa com o nosso governador para contemplar mais vagas e investir nesse projeto que é tão maravilhoso, que a gente consegue pagar no dia junto com os servidores. Então o atleta pode contar com aquele apoio financeiro. E nunca falha, tudo dentro do prazo, assim, é que nem a folha de pagamento lá, vem em dia. Exatamente. Aí eu aproveito para agradecer todo o nosso time, nosso time da CCL ali, porque cada processo desse é um processo demorado, é uma análise documental, e cada vez tem crescido mais, o que é muito bom, é um problema que a gente quer ter, mas a gente vai continuar, se Deus permitir, ampliando esse projeto, que é um projeto muito, muito bom, e eu sei o quanto isso é importante, né? Como você começou dizendo, o judoca Davi Moura, eu fui atleta aqui em Mato Grosso durante 11 anos, representando Mato Grosso, e nunca recebi uma Você não chegou a pegar essa época? Na minha época até tinha, fiz inscrição uma vez, mas não era o costume pagar, né? Então... não adianta nada, né? Aí Hoje abrange, qual é o valor que hoje é destinado
tanto individual, para quem é aprovado pela comissão, e no total é quanto que é destinado ao final para todo mundo? 5,5 milhões ano. 5 milhões. Cada um que tem o direito, que conquista o direito, comprovadamente, não é? É um edital, então assim, é um concurso que tem várias categorias, né? Tem base, infantil, nacional e internacional. Técnico de futebol, por exemplo, ou técnico de basquete, tem direito, né? Bolsa Técnico. O Bolsa Técnico ele vem na sequência do Bolsa Atleta, porque o atleta, quando ele se inscreve, ele coloca quem é o técnico dele. Uhum. Então ele coloca lá, meu técnico é esse e tal. Aí, claro, tem todas as regras que também é um... Tem que ter, senão vira farra, né? E aí, na sequência, a gente segue com o Bolsa Técnico. Hoje nós temos 79 técnicos contemplados com bolsa recebendo. Muito bacana. Mas ele vem numa sequência, né? A primeira parcela a gente conseguindo pagar ali início de dezembro, que é um bolsa relacionado aos resultados de 2024, ele segue nessa sequência e esse apoio é algo que a gente sabe que vai continuar sempre. Olha, falar em judoca, esse rapaz aqui, eu vi um vídeo dele uma vez, não faz muito tempo, ele dando uma queda no Mauro Mendes. Ele pegou o Mauro Mendes assim, qual que é o nome daquele golpe lá que eles chamam lá? Eu não sei se foi um golpe, ele deu não foi nem uma rasteira, ele pegou ele falou um ogoste. Rapaz, coitado do Mauro, perdeu a direção de casa, assim, fora as costelas que quebrou. Torenberg. Secretário, no bloco anterior, logo na última resposta que o senhor nos deu, o senhor falava dos convênios. E aí é exatamente o foco da minha questão, começando exatamente por um convênio que me chamou muito a atenção. Um convênio feito pela Secretaria do Senhor e o município de Curvelândia, né? Esse convênio, revitalização da 14ª Festa do Queijo no município de Curvelândia. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, até porque o valor é expressivo. Eu fiz questão de anotar R$ 476.680, dos quais R$ 350 mil do governo, através da sua secretaria, e R$ 126.680 do município. Olha, isso a gente tem feito assim bastante, né? Nossa CEL tem uma parte de análise técnica dos convênios, que para quem não sabe é uma parceria, né? Algumas vezes com o terceiro setor, o OSC, e outras vezes com o município. A gente sabe o quanto um evento como esse, por exemplo, a Festa do Queijo, ele volta para a sociedade em forma de imposto e de movimentação da economia, né? Hoje, ano passado, a CECEL, nós fizemos 936 convênios formalizados no ano passado. Esse ano a gente já bateu esse número. Isso gera, obviamente, um trabalho gigante lá para a nossa equipe, mas essas festas tradicionais, muitas vezes, é o momento em que o comerciante do município vende, é o momento em que o hotel enche, é o momento em que acaba, muitas vezes, a gasolina dos postos, e é um momento em que traz essa oportunidade também para os artistas regionais, para se apresentarem, para movimentar realmente a região, e isso praticamente todos os municípios têm recebido esse tipo de apoio, porque que na verdade o que o Estado busca também é esse lucro social, esse movimento, né? Esse mês aqui nós vamos ter um momento histórico, que, diga-se de passagem, a vinda do Guns N' Roses para Mato Grosso. Eu tenho vivido isso, né? Ontem tivemos reuniões com as forças de segurança, com todo mundo. Vai ser um momento histórico, né? E além do que... E a economia, o quanto isso traz de recurso para os restaurantes, bares, hotéis. Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos. Vai ser lá na arena? Vai ser... Como é que está a estrutura para isso lá? Como é que está a estrutura, a preparação dessa estrutura? Na verdade, assim, a estrutura da arena, a gente tem feito, por conta desse grande evento, alguns ajustes finais, mas hoje a nossa maior atenção é com a região, com o bairro, com o trânsito, com quais ruas podem ser fechadas, quais não podem,
para que tudo flua bem, para que a população tenha uma excelente experiência. Mais uma vez, nós tivemos a experiência do Jogo do Brasil lá em 2023, que tivemos quase 40 mil pessoas, e tudo correu bem, mas tudo correu bem por conta de toda essa organização, com a produção do show, com as forças de segurança, com a CEMOB, com todos esses parceiros, e a gente está tentando prever e fazer realmente uma grande experiência. Mais de 30% dos ingressos foram vendidos para fora de Mato Grosso. Hoje eu tive, por acaso, com um dono de um hotel que tem outro serviço lá com a gente, perguntei como é que está o hotel. Ele falou, vixe, está lotado faz bastante tempo. No Jogo do Brasil teve quase 40 mil pessoas. Nesse show, que deve vir gente de fora, inclusive, não é? Deve superar essa marca, eu acho que facilmente, não é? Vai ser quando mesmo o show? O show é dia 31 de outubro. Não está longe, está perto. Inclusive. E são pessoas que vêm com a família muitas vezes, vêm passar o fim de semana, quer conhecer o Pantanal, Chapada, então fomenta a nossa economia aqui. Ô Davi, deixa eu só caminhar para o final aqui, rapaz, olha só. Eu queria voltar a falar de cultura rapidão, porque a gastronomia é uma parte da cultura. E aí você falava dos municípios e tudo mais, tem municípios que têm as suas peculiaridades, têm as suas idiosincrasias, né? Alguma coisa que ali, você falou do queijo, agora há pouco, deu água na boca, inclusive, lá de Curvelândia, que tem um requeijão muito bom, por sinal, também. Aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana, também tem a Fortaleza, né? Que é a nossa culinária, que faz parte da nossa cultura. Tem alguma união de vocês, por exemplo, no governo tem a Desenvolve MT, tem muita gente que precisa fomentar a sua culinária, essa parte da alimentação, né, gastronomia, precisa dessa parte, desse braço do Estado, né? Vocês trabalham em conjunto para, por exemplo, o Gersinho aqui, cadê o Gersinho? O Gersinho, o nosso cinegrafista aqui, a mulher dele faz pamonha, curau, essas coisas assim, e eu acho que se tivesse localmente no município ou no estado esse tipo de apoio também para que esse tipo de cultura se fortaleça, seria excelente, né? Seria excelente. A gente tem feito um trabalho lá com a Economia Criativa, que é uma superintendência dentro da secretaria, que, na nossa opinião, assim, a gente não consegue absolutamente fazer tudo, né? Mas todas as vezes que somos procurados por algum município, Cuiabá, por exemplo, especialmente ali na região da Arena Pantanal, estamos em conversa para ano que vem abrir um espaço para feira de rua dentro da Arena Pantanal, onde os comerciantes podem vender, né? Onde a gente sabe que a população realmente vai uma vez por semana. Estamos programando ali no entorno também fazer como é feito em alguns outros lugares. Mas acho que principalmente, muitas vezes, quem produz, quem sabe fazer um bom bolo, um bom biscoito, muitas vezes não tem o conhecimento de como precificar isso, como criar uma marca, como colocar isso na internet para vender, Então entra a nossa parte da especialização, da profissionalização e da capacitação para que essas pessoas possam transformar aquele negócio pequeno em algo maior, rentável, que gere lucro. Então isso é uma das coisas que a gente acredita muito que a nossa pasta tem feito através de editais, enfim, para potencializar isso. Aí, Gersinho, fica esperto, vem aí a feira dentro da arena lá, hein? O secretário está falando aqui, já vai ficando esperto aí para levar a pamonha e o curau lá e traz um potinho para mim aqui que eu gosto muito. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, né? Amanhã é sexta-feira. Deixa eu ver aqui. Amanhã é sexta-feira, a gente tem a Simoni Gin, ela é auditora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que o tribunal julgou as contas de 2024 aqui da gloriosa CCEL, aprovou. Teve algumas recomendações lá, aprovou, mas passaram, as contas foram aprovadas. Meu caro, obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui, Davi Moura. Esse espaço continua, queríamos falar mais, mas aí houve um pequeno problema aí nas nossas agendas aí, muita correria, mas vamos estar sempre aberto para bem informar. Tudo de bom. Obrigado pelo trabalho de vocês e sempre à disposição, um prazer estar aqui. Satisfação. Agora, falar em esporte, continua aqui na Rede TV. Olha só, Remo e Atlético do Paraná. O Atlético Paranaense e o Remo e Atlético se enfrentam agora no estádio Baenão, lá em Belém,
um duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Série B, hein, de 2025. Ao vivo, agora. Vou falar boa noite e já entra o futebol. Então, até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também. Boa noite.